São 15 horas. Está no ar um encontro com o conhecimento, a reflexão e o bem-estar. Pensar para viver melhor. Um programa que inspira novas ideias, promove diálogos transformadores e aproxima você de temas que fazem a diferença no dia a dia. Entrevistas especiais, boa música, participação dos ouvintes pelas redes sociais e conversas que despertam novos olhares sobre a vida. Com a apresentação do professor Spencer Júnior. Pensar para viver melhor. Aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Meus caros ouvintes e espectadores, estamos aqui para realizar mais um programa com a presença do Pedro Severian. Boa tarde, Spencer. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente aqui na Rádio UPE. É um prazer. O Pedro, ele é diretor de cinema, tem vários filmes premiados, então estamos aqui entrevistando uma pessoa que tem um cabedal na área artística, da produção e da curadoria, porque ele é curador também do nosso, vamos dizer assim, tradicional cinema inesquecível, a grande referência que é o Cinema São Luís. É doutor em comunicação pela Universidade Católica de Pernambuco. E estamos hoje com o tema a importância do cinema com força de transformação social e cultural. Eu vou abrir aqui, Pedro, com um pequeno texto que eu escrevi para ver a conexão que a gente pode fazer e, de antemão, você também pode ficar à vontade em colocar alguma informação promocional em relação à sua agenda cultural do Cinema São Luís, que é muito importante como espaço de cultura para Pernambuco. Em O que é o Contemporâneo, o Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano, ele recorre à neurofisiologia da visão para pensar a relação do sujeito com o próprio tempo. Quando estamos no escuro, a escuridão que percebemos não corresponde simplesmente à ausência de luz. Determinadas células periféricas da retina, chamadas células desligadas, entram em atividade quando a iluminação diminui. O escuro, portanto, também constitui um fenômeno produzido pela atividade perceptiva. Agamben transforma esse dado fisiológico em operador filosófico. Contemporâneo é aquele que não se deixa capturar integralmente pelas luzes de sua época, porque consegue perceber nelas a obscuridade que essas mesmas luzes procuram encobrir. É justamente aí que o cinema pode adquirir extraordinária densidade como metáfora da transformação social. A sala escura deixa de ser apenas uma condição técnica da projeção e passa a reproduzir simbolicamente o problema agambeniano da contemporaneidade. Entramos no escuro para aprender a enxergar o nosso tempo. A tela ilumina, porém sua potência crítica não reside apenas no que coloca sob a luz. Reside também nas zonas de invisibilidade que torna perceptíveis. O cinema pode revelar aquilo que uma sociedade iluminou excessivamente para não precisar enxergar aquilo que permaneceu ao redor. Talvez a força política do cinema comece no escuro. Agamben nos lembra, recorrendo à neurofisiologia da visão, que perceber a escuridão não significa deixar de ver, significa ativar outra possibilidade de olhar. O cinema realiza algo semelhante com uma sociedade. Ele nos conduz à escuridão de uma sala para que possamos reconhecer a escuridão do nosso próprio tempo. É isso? Você está de acordo? Olha, eu adoro essa ideia, né, esse operador filosófico que você traz, porque eu acho que, veja, todo filme é um sintoma do seu tempo histórico. A gente pode olhar, inclusive, para filmes que vão se dizer só de entretenimento e a gente fazer leituras importantíssimas sobre o imaginário social, sobre as disputas políticas que estão em operação, não só por aquilo que está expresso no filme, mas por aquilo que é ocultado naquela narrativa, né? Poucos filmes eu acho que conseguem deslocar esse tempo, né? Ou seja, não serem apenas um sintoma
do tempo presente, mas uma projeção de um horizonte de futuro ou mesmo uma reorganização, né, de leituras do passado. E eu acho que é aí que reside a força do cinema como matéria-prima mesmo do pensamento vivo, né, de uma ação social, sabe? E eu continuo acreditando, sim, que o cinema ele é essa ferramenta em potencial. Como você percebe, então, que a gente tem esse dispositivo de aprender a enxergar na escuridão? Essa metáfora pode ser aproveitada na responsabilidade dos cineastas, muitas vezes seduzidos pela lógica de mercado. Vou fazer aquilo que agrada ao público, né? Pelo cunho da espetacularidade, e não temos como colocar de fora o Guy Debord na obra A Sociedade do Espetáculo, né? Que a gente chegaria a um domínio da imagem de tamanha forma que seria aquilo que o Jean Baudrillard chamaria de hiperrealidades, ou seja, a gente criaria outros mundos, né? Outros universos, através da reprodução da imagem. Minha pergunta para você, Pedro: como resistir? É possível? Existem cineastas que têm esse compromisso social, crítico, em olhar pelas frestas da janela do contemporâneo e dizer não à lógica do mercado espetacularizado e usar a imagem em prol do despertamento do senso crítico coletivo? Vale a pena? Existe verba para isso? Olha, eu acho que tem dois aspectos aí que são muito interessantes de pensar, né? Um é uma coisa que o Francis Coppola cita recorrentemente. Veja, muitos filmes que hoje são tidos como obras-primas foram vistos como desastres na sua época de feitura, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo é, se você como artista, você se submete à lógica do gosto, à lógica de confirmação do seu tempo, você não está fazendo o seu trabalho fundamental como artista, que eu acho que é escavar tanto o universo subjetivo da sua experiência, quanto a lidar com as disputas de poder que estão em operação permanentemente através das imagens. Então, esse é um dado, né? Um outro dado é que eu nunca... Eu tento desvencilhar a ideia de mercado com a ideia de público. Veja, o mercado, sim, vai controlar, ou tentar controlar, né, quem vai ao cinema assistir o quê, né? Isso se dá muitas vezes com muito dinheiro, em verba de marketing, né, com o domínio das janelas de divulgação e tal. Mas eu acho que tem sempre uma força que escapa. Tem sempre uma força que é possível da gente engajar o público, inovando na linguagem, deslocando os consensos, descondicionando o olhar. E eu acho que a gente vê isso, sei lá, eu vou citar um filme muito próximo da gente, recente, como O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. É um filme pernambucano que teve um impacto global, né? É um filme de 2 horas e 40, com uma narrativa não linear, falando sobre memória, sobre ditadura, sobre uma série, como se fosse todo um arcabouço figurativo de coisas que até críticos do Sudeste ou críticos internacionais diziam, mas esse filme ele não é muito local, né? E é o que o próprio filme responde, né, com essa ideia de que sim, se a gente é autêntico, né, nas nossas referências, a gente vai conseguir se comunicar com o público universal, né? Muitas vezes a gente tenta simular, né, códigos globais e tal, só para reproduzir filmes que eu acho que perdem um pouco de uma alma mesmo do que move o cinema, sabe? Então tem filmes que ficam, tem filmes que podem ter um grande consumo, um grande impacto de público num determinado momento e desaparecem, né, do imaginário, desaparecem dessa memória coletiva. Então eu continuo acreditando nesses filmes que vão ser feitos com uma certa ousadia de não se submeter a essas regras do mercado, sabe? Seria uma cinematografia da resistência, vamos dizer, né? Eu acho que sim, é uma cinematografia de resistência. Ao mesmo tempo, o cinema ele é um operador social, né? Ele, na modernidade, né, ele foi o grande, a caixa de ressonância, talvez, né, do pós-revolução industrial, né, inclusive determinando certas formas de ser no mundo, né? O cinema ele teve essa força. Hoje ele está em disputa com outras telas, né? Com tela de celular, uma certa
fragmentação, né, das telas e às vezes até uma certa intoxicação das imagens, né? O cinema ele exige uma certa imersão, né? Agora, eu acho que o cinema, sim, nesse sentido, ele é resistência, como a arte é resistência, mas não necessariamente naquele sentido assim, é uma arte que vai necessariamente responder a todas as questões desse tempo histórico, mas que ela vai estar sempre em busca da liberdade. Então, para mim, sim, ele é resistência, mas ele é também liberdade, quando ele busca novas formas de expressão, sabe? Ele gera alternativas na ordem do pensamento, não é isso? Então ele não chega a uma conclusão diagnóstica, nem uma única intervenção, do tipo eu sou o único operador, eu sou apenas uma das formas de expressar o sentimento coletivo, que é engraçado pensar nisso, quando Coppola fala que os filmes que foram lançados, que tiveram impacto desastrosos à sua época, 30, 40 anos depois, se revestiram de filmes como obras-primas. Isso prova que existe algo ainda no inconsciente coletivo, no imaginário social, que responde sensivelmente, Sim. apesar de não ter, vamos dizer assim, a anuência do seu tempo, porque eu acho que quando aparece alguém que encarna a voz de um povo, vamos dizer, de um sofrimento que todos partilham, mas não manifestam porque não sabe nomear, e essa é uma questão, quando você não sabe nomear o que você está sentindo, você é um sujeito potencialmente alienável. Sim. Seria o cinema um espaço onde se aprenda a nomear os sentimentos de uma coletividade de um determinado tempo? Eu acho que sim, principalmente porque se a gente olhar, né, momentos de grande transformação na linguagem cinematográfica, esse movimento ele veio da sociedade para as telas também, né? Você pensar, o cinema americano dos anos 70, o cinema brasileiro nos anos 60, o cinema novo, né, o novo cinema latino-americano e o que foi chamado de a nova Hollywood, se transformou também a partir de um movimento social, a partir de transformações muito profundas que fizeram com que a própria percepção de que imagens estariam conectando com a sua experiência de realidade mudassem. Então, o sistema dos grandes estúdios, aqueles filmes de produção mais controlada através de uma noção de mercado e tal, não estavam funcionando mais. Então, a influência social no cinema, né, como esse lugar de experimentação, também ocorre na relação com a sociedade, né? Ou seja, eu não gosto muito da ideia de artistas como seres iluminados que vão estar na vanguarda da transformação social. Não, eu acho que a inteligência coletiva, dentro de contextos históricos que vão permitir uma eclosão, sim, de uma arte inovadora, né? Ou seja, são muitos fatores que estão sempre, digamos assim, prestes a acontecer e prestes a ficarem silenciados, né? E isso, não estou falando nem só em contextos autoritários, estou falando em contextos onde existe sim, um controle muito grande das imagens, né? A gente hoje tem uma falsa sensação de liberdade no fluxo de imagens na internet, por exemplo, né? Agora, todo aquele sonho do mundo informacional livre, né, tá se mostrando uma farsa, na verdade, né? Porque esse pensamento algorítmico está criando bolhas de interesse que bloqueiam o trânsito, muitas vezes, de novas ideias, né? Mas eu continuo achando que o cinema, por ser uma arte que é coletiva também, né? O cinema, sim, é a arte do diretor, da diretora, da direção. Mas essa direção, ela está o tempo todo em operação numa coletividade, né? Até os corpos dos atores, eles expressam uma subjetividade, né? Então, essa operação é que eu acho que mantém o cinema como uma arte muito que tem esse potencial revolucionário, né? Não necessariamente as outras não têm. Eu amo o imbricamento de poesia, pintura, música, tudo, mas eu acho que o cinema ele tem essa força aglutinadora e como se fosse um termômetro permanente assim do tempo. Você me fez lembrar quando você toca nessa fímbria, né? Nessa fronteira muito tênue
do símbolo taoísta, né? O Tao, que é a junção entre o Yin e o Yang. Todo mundo que olha para o símbolo concentra sua visão tanto no Yin ou no Yang, como complementariedade. O Jacques Lacan chamou atenção sobre isso, dizendo, não, o ponto mais importante do sentido taoísta não seria o Yin ou o Yang, é a linha, a fronteira que ninguém olha, que é o que ele chama do vazio significante. Ou seja, aquilo que não é pronunciado, que está na iminência do coração de um povo, e que às vezes uma palavra, uma imagem, traz à baila. Sim. Né? Então, é interessante pensar nesse sentido de que o cinema ele termina gerando aquilo que as tragédias gregas entendiam, porque a tragédia ela consegue criar mais memória do que as comédias, porque comove. Total. E a comoção é a linha fronteiriça que congrega todas as extremidades, né? E todas as possíveis polaridades. No seu entendimento, Pedro, qual é a escola da tradição cinematográfica que hoje mais se aproxima, vamos dizer assim, daquilo que o cinema teria com maior potência de transformação social? E aí eu pego já um gancho no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que ele já tinha trazido esse vazio significante à baila, né? A dúvida dele de como seria conduzida a técnica, né? Que ele aí já faz uma representação de como o homem poderia ser cooptado pela máquina. Ou seja, o cinema hoje, ele está humanizado, e qual é a escola, qual é a tradição, qual é o país, qual é a região que mais representa isso, tirando a Hanna-Barbera e a Disney e Marvel e por aí vai. Spencer, eu acredito muito na perspectiva, como é que eu diria, de uma certa ecologia das imagens, ou seja, você pensar a diversidade como adubo, como força da inovação, né? Muitas vezes a gente tem um discurso, né, midiático, hegemônico, de que a inovação vem a partir do capital privado, que vem a partir do mercado, né? Mas se a gente for olhar na história, né, as inovações elas vêm muito a partir do que é público, ou seja, uma inteligência coletiva estrategicamente situada e fomentada a partir da dimensão do Estado. Certo? Muita gente diz, não, mas a gente aqui no Brasil devia ter uma indústria cinematográfica como os Estados Unidos, como se não houvesse política pública para o fomento à economia criativa nos Estados Unidos. É fortíssimo o investimento que eles fazem, né, há décadas, só que a forma que eles fazem é diferente da nossa. Né? Então, eu acho que o Brasil ele tem essa capacidade hoje de ser uma referência audiovisual para o mundo, justamente a partir das experiências de política pública que deram certo e que estão sempre em risco, tá? A gente sabe que não é um processo linear, né, de que coisas que estão dando certo vão ser mantidas. Não, está sempre numa disputa, né, política, e é importante falar isso não só porque o cinema ele é importante para cineastas. O cinema, assim como a cultura e a arte, é importante para toda a sociedade, né, tanto no eixo econômico quanto no eixo do imaginário. Então, veja, se você perguntar assim, aqui em escolas, né, a gente está olhando historicamente, né, eu vejo muitas matrizes, né, de forças de transformação que vêm desde do formalismo russo, de Eisenstein, de Vertov, de Pudovkin, né, que enquanto eles estavam fazendo aquilo, estava acontecendo o surrealismo na Europa, né, com Buñuel, com Salvador Dalí naquele primeiro momento, com o André Breton, todo um pensamento integrado, né, na filosofia, na literatura, no cinema, como experimentação. E depois a gente vai ter o neorrealismo italiano, que vai colocar uma outra dimensão da experiência, né, que quebra um pouco as normas do cinema comercial, do cinema de estúdio e tal. E todos esses filmes, eles emocionam. Todas essas escolas, elas trabalham com essa ideia que a Juliana Bruno, ela faz uma relação entre cinema e cartografia, e quando ela vai dizer que o cinema trabalha com a emoção. Em inglês é emotion, né? Motion é movimento, emoção.
é emoção. O cinema ele trabalha com esse movimento das emoções na tela. É como se a gente estivesse entrando num carrinho do trem fantasma, né? Quando a gente entra numa sala de cinema, e aquilo é carregado, o nosso corpo é carregado, não por dentro desse túnel físico, mas por dentro desse túnel imaginário, que é também esse corpo cheio de emoções, que eu falo sempre que um corpo, ele não é só o corpo individual, todo corpo ele é coletivo, né? Porque ele está em contato, né, com essa comunidade que ele se articula, seja no trabalho, seja na família, seja entre os amigos, seja no caminhar na cidade, né? Então, esse corpo coletivo é que eu acho que tem esse potencial de inovação, né? E que, para mim, todas essas matrizes que eu citei, elas podem estar em operação em uma imagem, não como referência, mas como sobrevivência, muitas vezes, né? O Didi Berman tem um livro muito lindo que se chama A Sobrevivência das Imagens, né? E ele vai falar que a história da arte, basicamente, não é uma história linear, que às vezes a gente quer entender como, aqui aconteceu uma escola, depois aconteceu outra escola e depois outra. Essa é uma forma de organização, às vezes, que deixa de considerar, né, que a memória ela é feita das lacunas. E às vezes uma imagem que num determinado tempo histórico ela ficou meio esquecida, ela ressurge, né? E ela ressurge com outra força, com outra noção de experimentação, mesmo que talvez a gente não conseguiu perceber o elo imediato, mas que elas estão aí, sabe? É como se fossem tão pulverizadas nesse imaginário coletivo, né? Então, eu acho que o cinema brasileiro ele tem essa força, né, de pensar a partir de si. A gente tem uma história importante, né? Não só com o cinema novo, com o cinema marginal. Aqui em Pernambuco, a gente teve pelo menos 3 ciclos muito marcantes, né? O ciclo do Recife nos anos 20 e 30, o ciclo do Super 8 nos anos 70 e 80, e o que foi tido como cinema da retomada dos anos 90 até os anos 2000 e tal, e hoje a gente está numa outra fase. Agora, existiria um cinema tão pungente em Pernambuco sem essas camadas históricas, né, que está não só em fazer filmes, mas está no pensamento crítico, está na curadoria, está na formação, está no cineclubismo, né? São muitas dimensões do fazer fílmico que, para mim, fazer cinema é tudo isso, sabe? Não é só fazer filmes. Fazer pesquisa, fazer formação, fazer reflexão, fazer cineclubismo, fazer curadoria, né? Fazer uma forma de contato permanente dos filmes com o mundo. Tem na história do cinema brasileiro, como você falou, essas escolas que marcaram historicamente. Você citou aí a década de 70, 80, né? Com o Super 8, isso me remeteu, me permita dizer, ao meu parentesco, né? Que foi Fernando Spencer, que foi um cineasta do Super 8, né? Você sabe muito bem sobre isso, né? Importantíssimo, importantíssimo. Uma figura central, né, do pensamento crítico, da realização. Ele era conhecido, inclusive, como o cineasta das 3 bitolas, porque ele filmou em Super 8, em 16mm e em 35mm. Eu tive a honra de participar, de presenciar isso, né? Porque ele tinha lá um simulacro de cinema na casa em que ele habitava. Mas a conexão que eu quero fazer é justamente com aquilo que você identifica nessa história, né, no seu conhecimento dessas escolas e no que você produz hoje, tá? Você percebe compaixão ainda no espírito coletivo brasileiro? Eu pergunto isso porque é muito interessante falar sobre compaixão numa época de tantas contradições polarizadas, inclusive, onde o ódio passa a ser um tipo de afeto que parece que não representa a história afetiva do nosso povo. Tá? Quando a gente percebe no mundo animal, por exemplo, existe esse vestígio de compaixão. Quando um cavalo está em correria e ele percebe um cadáver de outro cavalo, ele é capaz até de blecar, frear seus passos ou desviar o máximo que pode, inclusive com o risco dele próprio tropeçar, mas ele evita pisar no cadáver de outro cavalo. Um felino, quando percebe outro felino, ele vai lá e joga um pouco de areia, como se fosse algum vestígio
né, digamos, do instinto animal em relação a praticar uma solidariedade com o cadáver da sua espécie. Na botânica, a gente enxerga, por exemplo, o girassol, quando ele cresce mais do que um campo de outros girassóis medianos, ele faz um movimento de inclinação que permite com que o raio do sol chegue para aqueles girassóis que ficam abaixo dele. Se isso está no mundo vegetal, botânico, no mundo animal, e aí trazendo a sua produção cinematográfica, Pedro como cineasta, trabalha com paixão, resgata isso, até que ponto, no seu exame crítico, você consegue fazer a representação na imagem. Olá, meu nome é Pedro Severien, eu sou professor da especialização As Narrativas Contemporâneas